Pessoal, nós vamos falar sobre as provas voluntárias, né? Isso daqui está no capítulo 5, é o final do capítulo 5, antes do Cristo Consolador, que começa, o tema que a semana que vem vai ser tema livre, e na outra vai ter o Cristo Consolador. As provas voluntárias, que estão compostas nesse capítulo 5, então a primeira pergunta pergunta se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a essa outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele que tem um espinho que entrou, tirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. E olha só, a gente está no mundo de provas e expiações. Todo mundo sabe que a gente está aqui porque somos espíritos em evolução. Nesse ponto, as expiações são o que eu trago de vidas passadas. Então, o que eu fiz de mal de vida passada, eu trago de expiação para essa vida. As provas são as provações que eu vou passar nessa vida aqui. Então, eu estou falando de provas voluntárias. E ele começa o capítulo para a gente refletir mesmo. Então, eu estou passando por uma prova. E ele dá um exemplo bem básico aqui. Entrou um espinho, uma farpa de madeira no meu dedo. Eu devo ficar sofrendo aquilo lá, se eu tenho como tirar? Né? Eu estou com uma doença, eu estou com uma inflamação, alguma coisa, eu devo ficar passando por esse processo inflamatório ou eu devo procurar um médico? Porque é normal, pessoal, alguns pensarem que quanto mais sofrem, mais estão sendo purificados, vamos dizer assim. Eu estou me aproximando mais de Deus com o sofrimento. Jamais, tá? Um exemplo bem claro, né, de uma palestra que eu vi para vir falar hoje para vocês, são os fanáticos da Igreja Católica, que eles se autoflagelam. Não sei se vocês já viram, que eles se chicoteiam, que a gente chama de silício isso daí, eu descobri a palavra agora. Eles têm tipo um enforcador que eles põem na perna para ficar sangrando o dia inteiro. Olha só, pessoal, se Deus nos colocou num mundo de provas e expiações, eu já tenho as expiações que eu tenho que passar. Deus deu o meu corpo para que eu passe por essas provas e expiações. Para que eu vou me mutilar? Vocês estão entendendo como é egoísta isso? Como a pessoa que faz isso, de se ficar se impondo dor ou alguma coisa, ela é egocêntrica? Ela acha que por meio desse sofrimento, olha que eu sofrendo, como Deus está olhando para mim. Não está, gente. Não está. A verdadeira prova voluntária, ela só vem se eu fizer o bem a alguém. Fora da caridade não é salvação. Quantas vezes vocês já ouviram isso daí? Então, se eu não preciso me machucar, eu posso fazer parte de ser voluntário para algum trabalho. Eu posso agora, nas férias, as escolas abrem. Em São Caetano não tem, em São Paulo tem, algumas cidades tem. Eu posso ser voluntário para cuidar de crianças que a mãe não tem onde deixar, porque fecha a creche, né? É tão bom a política que tem política que tira férias também, né? E tem creche que tira férias porque a política não está nem aí, né? Então, eu posso ser voluntário. Isso é uma prova voluntária que vai fazer o bem, que vai me fazer evoluir. Então, não adianta nada eu procurar aumentar as aflições, porque Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravam provas por meio de sofrimentos voluntários? Não, pessoal. É o que a gente está falando. Não adianta eu aumentar o meu tormento voluntário. Não adianta eu querer sofrer mais se esse sofrimento não tiver um propósito de ajudar o próximo. Se eu vou sofrer por sofrer alguma coisa, não vai me adiantar de nada, né? E daí, da mesma maneira, pessoal, então eu tenho o meu próximo, e ele está passando por um perrengue ali, ele está passando por uma provação muito longa. Eu, sendo espírita, eu vou pensar, não, ele está passando porque ele merece, eu não vou ajudar, deixa ele sofrer lá. Ou eu vou ajudá-lo? O que vocês acham? A gente sempre tem que ajudar, pessoal. Do mesmo jeito que se eu tiver uma inflamação,
eu devo ir no médico e devo tomar o remédio, por quê? Porque Deus inventou o médico, Deus inventou o remédio, né? E da mesma maneira, se eu estou vendo um próximo passando por uma aprovação, eu vou ajudar. A gente sempre tem que ajudar. Da mesma maneira que Deus fez ele passar por aquela prova, por aquela expiação, Deus nos colocou para ajudar o próximo também. É muito egoísmo eu julgar alguém, e a gente não julga, a gente condena, né? Porque se a gente julgasse, a gente ouvia tudo. A gente vê o negócio, a gente já dá pena logo de cara. Fala, não, safado, merece, né? Roubou a vida inteira, agora quer passar de bonzinho. A gente já condenou, a gente nem julga. Então, pessoal, a gente sempre tem que ajudar o próximo. A gente jamais pode pensar que se ele está passando por aquela aprovação, ele merece aquela aprovação e por isso a gente não vai ajudar. Nunca, pessoal, nunca. E daí, esse capítulo é muito interessante, que ele vai dar algumas situações e exemplos. Olha só como é um negócio para a gente refletir depois aqui. Vamos supor que eu abrevie a vida de uma pessoa. Então, um familiar meu está passando por um sofrimento muito grande, excruciante. Ele está com um câncer terminal e ele está ali sofrendo na cama. É certo eu fazer a eutanásia dessa pessoa? Não. Pessoal, duas situações. Primeiro que cada vez mais, porque a gente tem as redes sociais, a gente vê casos de pessoas que estavam completamente desenganadas, completamente sem esperança e se curaram. E outra coisa, pessoal, se a pessoa escolheu muitas vezes passar por aquilo no plano reencarnatório dela para fins de evolução. Então, tem gente, sim, eu citei aqui, tem um livro, chama Maria Vera Ramos, mas eu esqueci o nome do livro. Ela entrevista espírito, é como se ela tivesse comunicação com o espírito que entrevista espírito. E daí tem um capítulo que é muito emocionante, que ela vai falar das pessoas que têm Alzheimer. Então, os espíritos que estão lá, eles escolheram passar por essa doença na Terra para aliviar as maldades e as expiações que eles têm trazidas de vidas passadas. Então, não cabe a nós sermos juízes da lei divina. Nós não temos esse poder, nós não temos essa capacidade de julgar se eu devo ou não abreviar a vida do próximo, mesmo que seja um ente querido e mesmo que eu veja muito sofrimento da parte da pessoa. Não nos cabe questionar os desígnios divinos, tá? Então a gente tem que pensar muito nisso daí. E daí ele bota uma situação que para mim chamou muita atenção, que é eu forçar o perigo. Então imagina o seguinte, eu quero me suicidar, mas eu não tenho coragem de me suicidar. Daí o que eu faço? Eu vou para o carro no meio de Heliópolis e entro na favela correndo, gritando polícia, polícia, polícia. Vão me matar. Alguém tem dúvida que eu vou tomar um tiro e eu vou morrer? Eu cometi o suicídio? Foi outra pessoa que atirou em mim, foi tudo bonitinho, mas eu cometi o suicídio. Eu não tenho o que falar. Então, se eu fui esdrúxulo, né? Eu fui na maior, no pior caso, para a gente entender. Mas qualquer coisa que me force, que eu ponha a minha vida em perigo. Até um cara que quer quebrar um esporte radical, teve uma pessoa, era uma competição, isso daí tem até um filme que chama Imensidão Azul. Eles competiam para ver quem descia mais no fundo do mar, sem tanque de oxigênio, eles desciam no peito, que é um equipamento que chama Sputnik. Não sei se vocês já viram alguma coisa. Solta, eles descem de uma vez e depois eles voltam. E eles foram tentando. O recorde é de um cubano, né? E esse era um italiano que ele era antes, ele morreu praticando isso daí. Ele cometeu suicídio? Cometeu. Ele sabia dos riscos envolvidos e ele desafiou esses riscos que eram muitos, né? Os riscos, ele desafiou a vida, né? O perigo. Então ele cometeu também. Pessoal, e se eu me coloco
para proteger outra pessoa. Então vamos supor que a gente está num banco, entrou um assaltante e eu me coloco na frente das outras pessoas que tomam o tiro. Eu cometi o suicídio? Não. Não cometi. Toda vez que eu vou ajudar alguém não é como é que fala aqui, que ele se põe a vida, não sei se sucumbirá, desde que não há abnegação. Então, se eu fiz um ato abnegado de proteger, seja outra pessoa desconhecida ou não desconhecida, né? Pode ser um familiar, tudo, mas se eu tentei proteger e por aquele motivo, mesmo eu sabendo do perigo, eu passei por aquilo, eu não cometi suicídio, porque eu, mesmo sabendo dos perigos, eu corri, mas eu tentei salvar outras pessoas. Então, é um ato abnegado. Nesse momento, nesse exemplo, não cabe suicídio. Por fim, pessoal, a última situação que ele tem é a seguinte: o proveito do sofrimento de outras pessoas para o enriquecimento ou para a benesse pessoal. Então, a situação que vem, quando a gente vai pesquisar esse assunto, vem muito da escravidão, né? O senhor que tem vários escravos, hoje não tem, não no Brasil, né? Tem países ainda que tem escravidão, principalmente na África. Mas o senhor que ele é dono de escravos, então ele pode até ser um bom escravocrata, né? Então ele pode até ser uma pessoa que não judia muito, que não dá castigo, não sei o quê, só que ele aproveita o martírio das outras pessoas em favor próprio. Essa pessoa vai pagar por isso. A gente não tem dúvida disso daí. Eu tenho, desde o começo que eu estou falando aqui, eu tenho que fazer o bem, né? Eu faço o bem não importa quem, né? Então eu tenho que fazer sempre o bem e eu sempre tenho que olhar por isso daí, né? É lógico, pessoal, que a gente tem que entender, eu falei para vocês, expiações eu trago de outra vida, as provas são colocadas nessa vida. Eu posso contornar as provas às vezes, não posso? Se eu tenho uma situação difícil, então é normal, a gente vê principalmente no centro espírita, uma família que só um dos filhos, tem 2, 3 filhos, só um dos filhos cuida da mãe e do pai ali, né? Foi colocado porque, assim, é normal, pessoal, o filho cuidar da mãe, é normal o marido ou a esposa um cuidar do outro no momento de doença, né? Mas é normal também, por egoísmo, só um dos filhos cuidar da mãe e do pai, por exemplo. Só um dos filhos fazer o bem. E eu não estou falando de financeiro, não, tá, pessoal? Porque é normal numa família ter uma pessoa que vai estar muito melhor de vida do que a outra. Mas é normal também, da mesma maneira que só uma pessoa tem condição ali de bancar, a outra pode ajudar de uma maneira que não seja financeira, né? Mas muito simplesmente ignoram isso daí. É uma prova que foi colocada na vida e pode ser que essa prova vire uma expiação para a próxima vida. Então eu tenho minha mãe e eu simplesmente abandono e deixo para minha irmã cuidar. Minha irmã faz tudo, ela que vai lá, não quero nem saber, eu vou viajar pelo mundo e vou largar minha mãe com a minha irmã. É uma prova que eu posso pular? Posso, mas eu vou pagar por essa prova? Vou. Tem provas que são simples, né? A farpa no dedo, essas coisas. Se a gente considerar tudo prova, tem coisas que são simples. Mas tem muitas coisas que eu posso, e até as expiações eu posso dar um jeito de simplesmente não passar. Então eu venho para essa vida para passar um perrengue. Eu estava conversando agora, eu descobri lendo um livro que tem algumas reencarnações que vêm direto do umbral. Então a pessoa, ela tem tanta maldade, a gente está começando a transição planetária, a transição já começou na verdade, que elas são resgatadas direto do umbral para reencarnar, e elas vão ser miseráveis, elas vão passar por situações miseráveis para ver se elas entendem a situação que elas fizeram os outros passar em encarnação anterior. Daí a pessoa pega e começa a assaltar para ter uma vida boa, para ser mais fácil. Entendeu? Daí, o que acontece? Ela vai pagar por isso em outra encarnação. Na verdade, ela vai ser expurgada, né? Isso é um tema que vocês têm muito que pesquisar, que a gente está, eu sempre gosto de falar desse tema, a gente está num período de transição planetária. Estamos mudando de provas e expiações para um mundo de regeneração.
Então, as pessoas que não se adequarem com o padrão de bondade, vamos dizer assim, o padrão vibracional bom do próximo, vão nascer em outro planeta para caçar mamute. E daí vai ser um planeta primitivo e vai começar tudo de novo. Então, mas Rogério tem muita maldade, não sei o quê. Por quê? Eles estão tendo oportunidades. Os políticos estão tendo oportunidades, os bandidos que estão matando por qualquer coisa, vai roubar o celular, todo dia a gente vê, né? Nem é bom a gente ficar olhando os jornais sanguinários. Eles vão pagar por isso daí, pessoal. A gente sempre tem que acreditar na lei divina, né? Das coisas que acontecem no mundo. Os políticos que nunca são presos, ou um bandido muito famoso que não paga como ele deveria pagar todas as mortes, a gente não tem que se revoltar. Do mesmo jeito, as guerras. É muito complicado para mim, porque eu tenho ascendência árabe, mas é muito complicado para mim me desligar da guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio. Mas eu não posso trazer essa vibração ruim para a minha vida. Eu tenho que orar todos os dias para que Deus ilumine os governantes, tanto do nosso país, que não estamos numa fase boa, quanto os governantes das nações em guerra, seja da Rússia, seja de Israel, seja conflitos menores que a gente sabe que tem nas nações africanas. Então eu tenho que acreditar muito na justiça de Deus, na justiça divina, que tudo vai se resolver. E eu tenho que entender que eu tenho que ser a melhor pessoa possível, da melhor maneira possível nessa encarnação. Tá bom, pessoal? Por fim, tem uma historinha que ela é até clichê espírita, que vocês já devem ter ouvido várias vezes, mas eu vou contar de novo para vocês. Um senhor, seu Oswaldo. O seu Oswaldo era um cara muito bom. Todo mundo gostava do seu Oswaldo. Ele trabalhava numa linha de produção, numa montadora, e ele era muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E um belo dia, por um acidente, uma falha da máquina, não foi dele, ele perdeu o dedão. E as pessoas se revoltaram. Vocês já viram essa história ou não? Já, né? E as pessoas se revoltaram. Por que ele, tão bom, por que aconteceu isso com ele? Quem é ruim não acontece nada. E as pessoas se revoltam em saber. O seu próprio Oswaldo aceitou muito bem isso, ele achou que eram os desígnios de Deus. E depois, no desencarne dele, pessoal, e a gente vai saber disso daí quando a gente desencarnar, ele descobriu que ele era um feitor. E ele era um feitor de escravos que era muito violento. E nessa encarnação ele perderia o braço. Só que ele foi tão bom com as pessoas, que ele só perdeu um dedo. Então, pessoal, independente do que fizermos em outras vidas, vamos ser o melhor possível nessa vida aqui. Primeiro, para a gente não ser expurgado para outro planeta. E segundo, que quanto melhor eu sou nessa vida, vai ser muito melhor a minha próxima vida, a minha próxima encarnação. Eu tenho certeza que, a única certeza que eu tenho aqui é que se vocês estão sentados aqui, vocês acreditam todos em reencarnação, né? Senão vocês não iam estar sentados aqui. Então, quanto melhor eu for aqui, melhor eu vou ser nas próximas encarnações, tá?